Então, professor Tiago Esteves, sextou contigo, hein, meu querido? Boa noite, obrigada por vir aqui, conversar com a gente, pegar essa última horinha aqui de programa, e aí que tem vários assuntos que eu queria conversar com você. Então, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Noite Brasil, Cultura Brasileira. Boa noite, Thalita. Eu que agradeço mais uma vez o convite, o chamado aqui seu, que para mim é uma grande honra, já te falei isso. Adoro estar aqui, adoro conversar com você, com a nossa audiência. Me desculpa o contratempo na quarta-feira, né? Mas eu tive um compromisso familiar assim meio em cima, que não estava... na verdade, era aniversário da minha filha e não estava marcado de acontecer, e acabou acontecendo na quarta mesmo. Eu tive que... Thalita prontamente entendeu e conseguiu, enfim, alterar a programação. Estamos aqui. Boa noite a todos, a todas que estão nos acompanhando, e sextou, né? Sextou, exatamente. Professor Tiago, você é de casa já, viu? Então fique tranquilo. Precisando remanejar, a gente remaneja, tá tudo certo. Você já faz parte aqui da nossa, da gente aqui, né, do Farol Brasil. Eu queria começar, assim, acho que desde a operação do último dia 28, acho que a gente não conversou mais. Então, queria aproveitar, você que é do Rio de Janeiro, na condição, inclusive, né, além de ser morador do Rio, também na condição de um cientista social, queria ouvir um pouco da tua análise, da sua reflexão sobre o que a gente passou, o que a gente vivenciou naquele dia e os desdobramentos também, né, em relação à chacina do último dia 28. Bom, Thalita, eu estava fora do Rio, né? Foi uma semana até a gente tinha conversado. Eu estava ali, no dia da chacina, eu estava em João Pessoa, no Congresso, na 42ª reunião anual da ANPED, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. E, assim, as notícias foram chegando, né, por mensagens de texto, mensagem no celular, várias pessoas ligando, mandando mensagem, perguntando, querendo saber a real situação, né? E eu, no meio de um evento do qual estava envolvido em mesa, apresentando trabalho, coordenação de mesa redonda. Então, assim, foi bastante caótico, né? E eu acho que para todo mundo, né, Thalita? Porque assim, as informações, elas sobre a tragédia, sobre o massacre que a gente observou, foram chegando meio a conta-gota. Já a cada momento que eu olhava o telefone, eram dezenas de mais assassinatos, e eu tenho um grande amigo que mora muito próximo ali, mora na subida, na entrada da Vila Cruzeiro, e eu tentando falar com ele, pegando muitas informações. Então, assim, foi algo que me assustou bastante, né? Pela dimensão. Acho que é todo mundo, né? Acho que a gente já viu o que o Cláudio Castro é capaz de fazer, já vimos o que as milícias são capazes de fazer no Rio, o crime organizado é capaz de fazer, a extrema-direita é capaz de fazer, mas eu acho que esse quantitativo de mortes, algo que a gente só vê em guerra, né? Ou seja, a gente vê esse quantitativo de mortes quando a gente fala de Ucrânia, quando a gente está falando do genocídio na faixa de Gaza, mas acho que, assim, aqui no Brasil, né, de uma única vez, fazia bastante tempo, né, que a gente não via uma chacina parecida. E o que me parece, Thalita, que eu tenho refletido bastante esses dias, é como a população do Rio de Janeiro e como a população do Brasil acaba aceitando esse tipo de situação, esses números, né? E enfim, porque eu cheguei no Rio de Janeiro no sábado à noite, na sexta-feira à noite, né? E sabe algo que me chocou? Porque eu cheguei, né? Peguei um Uber do aeroporto, vim para casa, aí eu saí para comprar comida, para poder comer, e eu não vi as pessoas comentando nada sobre isso, assim.
a vida que segue, sabe? Assim, os bares aqui perto, aqui próximo de casa, todos cheios, a vida seguindo e as pessoas não comentando. Me parece assim, passaram 2 ou 3 dias, nós que somos militantes, né, dos movimentos sociais, pela educação, pelos direitos humanos, né, estamos junto dessas pessoas, a gente fala, a gente se indigna, a gente está aqui uma semana depois falando, comentando, pedindo explicações, querendo explicações, mas a grande massa da população, os meios de comunicação, a mídia tradicional, os próprios meios de comunicação progressistas e de esquerda, ninguém fala mais nada, né? Assim, passou, acabou. E algo que me deixa muito indignado também, Thalita, assim, algumas informações que esse conhecido meu trouxe, assim, mais uma vez, eu não tenho prova nenhuma, eu estou falando o que eu ouvi de uma pessoa que reside muito próximo. Né? Acho que as pessoas conseguiram ver pelas imagens, ali você tem uma mata, né? um espaço de mata que vai de um lado para o outro ali do morro, e ali era uma pedreira de extração de pedras. E aí tinha um lago nessa pedreira, inclusive uma cachoeira, uma coisa assim, tem um buraco ali que era extraído das pedras, que ficou um buraco e que se formou um grande lago, um lago bem fundo. Esse conhecido meu, Thalita, falou que tem corpos dentro desse buraco. Tem muitos corpos. Tem informação de que há mais corpos mesmo. Isso especula. Claro, a gente está tratando, como você bem disse, né? A gente está reproduzindo o que a gente ouve, não tem nada oficializado. Mas, de fato, o que se especula é que há mais corpos. De fato, há mais corpos. A gente tem esse número oficial de 121, mas, de fato, há essa especulação de que, mesmo na mata, lá no Morro da Misericórdia, né? Isso, a Mata da Misericórdia, que faz essa liga, isso, que cruza, que é os complexos da Penha e do Alemão. Então, mesmo na mata, também diz que há. Então, há essa especulação, você tem razão. Esse amigo meu, o Thalita, não vou falar o nome por óbvio, né? Mas ele disse que a comunidade, né, o que ele ouviu na comunidade, em 200 mortos. Ou seja, pessoas que até hoje que sumiram e que estão sumidas e que, enfim, se desconfia que os corpos ou estão na mata ou estão nesse, que eles chamam lá, esse buraco, eles usam esse nome, esse buraco, então, lá, que é um buraco que está cheio de água para poder ir lá dores especializados, né? Assim, porque além de toda aparato de segurança para subir, teria que ter algum tipo de, enfim, especialização. Não entendo essa questão de mergulho, mas precisaria, porque é um buraco de pedreira, né, gente, para entender. Então, assim, é muito fundo, não sei se existe algum risco, algum perigo para poder, enfim, mergulhar. Então, assim, acho que talvez os arqueólogos daqui a alguns anos, algumas décadas, vão se deparar aí com, como na Bahia aconteceu agora recentemente, né, eu vi que descobriram uma cova coletiva com 100 mil corpos de ex-escravizados. Então, infelizmente, acho que daqui a alguns anos, alguns séculos, algum arqueólogo vai achar esse local onde estão depositadas essas vítimas da violência do Rio de Janeiro. E aí, Thalita, algo que me chama a atenção é o seguinte, né? Nenhum dos grandes chefes do tráfico, segundo esse conhecido meu disse, para comprar. Acho que ele travou, né, gente? Oi? Travou um pouquinho, Leandro, olha, desculpa, Tiago. Travou. Deixa eu tirar ele aqui e voltar. Ó, tá vendo? Sempre eu faço esse teste, deixa ele voltar. Eu queria aproveitar essa fala do professor Tiago, e eu fiz questão de fazer essa pergunta para ele. Voltou, professor. Voltou. Eu queria aproveitar essa sua fala, que eu queria fazer um comentário em cima e já emendar para a segunda pergunta que eu queria te fazer, que tem a ver com isso também. Eu também, enfim, né, moro aqui no Rio e eu tive a mesmíssima sensação que você já no dia seguinte, tá? Já na quarta-feira, eu fui encontrar com os amigos, a gente foi fazer
um churrasco, eu estava tendo o jogo do Flamengo, inclusive, né? Fui secar o Flamengo, mentira, gente, fui não. O Flamengo ganhou, foi para a final da Libertadores. Mas aí, professor Tiago, enfim, tô falando tudo isso para dizer o seguinte para você e aqui para nossa audiência. Essa sensação de normalidade, você chegou na sexta-feira. Na quarta-feira, à noite, eu já tive um pouco dessa, né? Um ou outro comentava ali, a gente estava com amigos, né? A gente falando, enfim, de várias coisas, vendo o jogo, enfim, aquela coisa, né? E uma ou outra pessoa comentando, quem comentou mais ali eram duas pessoas que são moradoras da Zona Norte, então que estão no caminho, né, da linha de fogo. Mas, em geral, as pessoas, sabe, como se fosse mais um fato do cotidiano, assim, sabe? Como uma batida de carro na esquina. Claro que eu estou aqui, né, tentando, assim, só para tentar ilustrar um pouco a situação. E aí me faz pensar duas coisas, né? A primeira, porque depois eu conversei com uma amiga e ela falou, teve a mesma sensação. Acho que a primeira, para mim, acho que pega um pouco da banalização do mal, né? Desculpa trazer aqui a Hannah Arendt, que ela fala nessa coisa da banalização do mal, mas, enfim, nem sou uma grande leitora dela, mas essa coisa, né, do mal estar banalizado, são 121 mortos, nas condições que nós sabemos, inclusive. Mas essa coisa... Mas tem um outro aspecto, professor, que eu queria aproveitar, inclusive, da sua experiência, da sua análise enquanto cientista social, que as pessoas também no Rio de Janeiro, eu acho que, em geral, guardadas as devidas, claro, né, proporções, porque também está cheio de fascista na cidade, gente de extrema-direita, gente que há quase que um fetiche, né, gente que fica excitado, de fato, com esse tipo de situação. Existe, tem de tudo. Mas eu acho que também tem um lugar muito generalizado que eu estou falando, de um cansaço. As pessoas, no geral, me parece, eu moro no Rio tem 5 anos, né? As pessoas estão cansadas disso, sabe? Porque é operação policial todo dia, a violência estrutural, ela tá no cotidiano. Então, eu tenho a sensação que as pessoas não querem falar, porque as pessoas já cansaram disso. Você fala, ai, que saco, ter que ficar falando de novo sobre isso, eu quero ver o jogo do Flamengo, eu quero saber de outras coisas. E pode ser uma alienação? Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, também eu tento ponderar um pouco nesse aspecto, sabe, professor? De que, pô, de novo, que saco. Todo dia isso. Claro, todo dia a gente não vê 120 mortes, né? A carnificina que nós... Mas, assim, operação policial é cotidiano no Rio de Janeiro. Violência no Rio de Janeiro é cotidiano. Então, eu queria te ouvir sobre esse ponto, mas já emendar para a minha segunda pergunta. Você, como professor, em sala de aula, até conversando com os teus colegas, eu queria muito saber como é que está isso para os adolescentes, para as crianças e adolescentes, porque isso é algo que a gente que é adulto, a gente também fica tentando tatear, tentar entender, né, elaborar isso, mas eu fico pensando muito dentro de sala de aula, sobretudo, as abordagens que um educador, um professor tenta fazer isso com criança e adolescente. Muito particular para quem está, claro, aqui no Rio e tal, mas é um assunto de interesse nacional. Então, eu fico tentando pensar, assim, qual é a postura e como os professores educadores vão atuar na sala de aula, porque, evidentemente, que esse é um assunto que, se nós estamos falando fartamente, entre os adolescentes, as crianças, quem está em idade escolar também deve estar falando sobre isso, né? Então, queria muito saber se entre vocês, até enquanto educadores, professores também, como que está isso dentro da sala de aula, sabe? Uhum. Então, vamos lá, Thalita, eu concordo plenamente com você, o que eu acho que a gente vive no Rio, não só no Rio de Janeiro, acho que em outras grandes capitais do Brasil, que a gente tem essa questão da violência bastante aflorada, né? Porque, assim, a gente vê muito, né, falando do Rio, mas a gente sabe que, infelizmente, essa situação da violência não se localiza só no Rio, né? A gente tem dos dados aí que mostram que outras capitais, inclusive outras cidades, têm mais violência que o Rio de Janeiro, e eu acho que as pessoas, é um pouco isso, elas acabam naturalizando, né? Isso passa a fazer parte do cotidiano, né? Você estava falando, eu estava me lembrando que aqui no Rio, assim, alguns amigos
de fora do Rio, né, que vem aqui no Rio de Janeiro, que ficam aqui em casa, enfim, o pessoal que se assusta muito com a questão do, por exemplo, que para a gente naturaliza as pessoas estão acostumadas com essa cena, né, muito tem da polícia militar, né, ou seja, policiais de fuzil, né, passando nos carros com a ponta da arma para o lado do carro. Então, assim, ouvir tiros, né? Isso aqui, a gente... Peraí. Professor Tiago, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Cortou tudo, só fala toda. Ficou um pouco robotizada, tá dando falha mesmo, Red York. Se você puder voltar um pouquinho na sua fala, porque esse último pedaço ele cortou mesmo, ele ficou todo cortado. Se acontecer de novo, Thalita, você me avisa, porque aí eu vou rotear a internet do meu celular. Eu estou usando a internet. Tá? Bom, então, voltando, né? As pessoas elas acabam naturalizando, né? Naturalizando aquilo que não deveria ser naturalizado de maneira nenhuma. Né? Eu estava comentando, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, quando a gente se assusta muito as pessoas que vêm de fora, vêm de outros estados, né? Até do interior do Rio de Janeiro, que chegam aqui, veem, por exemplo, o armamento, a polícia armada ostensivamente, né? A gente vê aqui no Rio, para quem já esteve aqui sabe disso, os carros policiais passando com os policiais com as armas para o lado de fora, né? Com a ponta de fuzil, com a ponta de metralhadora para o lado de fora. Isso assusta muito, né? Ou seja, aqui no Rio não passa tal... A depender, inclusive, até na Zona Sul, né? Porque a gente tem ali aquelas favelas todas no entorno da Zona Sul, não passa, eu diria, uma semana sem que eu não ouça um barulho de um tiro, né? O barulho de uma arma sendo disparada, e nem sempre isso quer dizer que está tendo um confronto, né? Nem sempre isso quer dizer que seja uma guerra de facções, ou a polícia chegando, ou a polícia com a milícia, né? Ou seja, dentro ali da dinâmica pode estar acontecendo alguma coisa. Né? Então, assim, e a gente vai naturalizando, e a gente vai aceitando, e a gente, inclusive, né, o que é o pior, porque aí você desumaniza também, né? Esse mesmo processo que a gente vem vendo na Palestina e em Gaza, que a gente comentou aqui várias vezes, essa desumanização do outro, né? Ou seja, aquele que está... e às vezes a favela é do outro lado da rua, né? Mas esse que mora na favela, esse que está na favela não é igual a mim, é um bicho, esse pessoal olha só lá, dançando, funk e tal, então eles não são iguais a mim. Então, se não são iguais a mim, a gente pode fazer, né? Eu quero mais que o Estado me livre desse tipo de problema. Então, acho que assim penso uma parte significativa da classe média aqui no Rio de Janeiro. E, por sua vez, Thalita, eu converso bastante com alguns moradores de favela, né? E aí, pessoas até que trabalham aqui no meu prédio, e é isso que você falou, até mesmo eles estão muito cansados dessa violência, né? Porque, assim, se isso atinge a gente que não vive lá, para eles é muito pior, né? Assim, para quem acha que para o morador da favela é cômodo, porque ele está lá na favela, porque não paga a luz, porque não paga isso, porque não paga aquilo, porque dá a assistência, dá resguardo ali para os bandidos, para o traficante, é um grande engano. Né? Ou seja, e até eles mesmos estão cansados dessa situação, estão cansados dessa violência e não querem, é isso, né? Se você ficar pensando nisso o dia inteiro, você acaba, enfim, você não faz mais nada da sua vida. Então as pessoas acabam, enfim, preferindo ver o jogo do Flamengo eu não vejo, mas o jogo do Vasco eu vejo. Tenho certeza que, né, estava pensando lá que o Flamengo vai perder para o Palmeiras daqui a pouco, mas a pessoa prefere, enfim, ver o jogo, tomar uma cerveja com os amigos, ainda que você vai continuar escutando barulhos de tiros, vendo o carro da polícia passar, sabendo que a 1,5 km da sua casa, a esse momento, pode ter alguém sofrendo algum tipo de violência, mas, enfim, é aquela coisa, né, de olhar para a minha própria vida, e aquela coisa bem individualista do capitalismo mesmo, né? Olho para a minha própria vida
e deixo ela seguir, porque, afinal de contas, aquilo ali não faz parte do meu cotidiano, né? Assim, você não está me impedindo, né? Você não está atrapalhando o meu caminho, você não está me impedindo de fazer qualquer coisa, aquilo ali eu quero deixar isso de lado e viver a minha vida, que foi o que eu observei na sexta-feira, né? Cheguei aqui e a vida cotidiana acontecendo normalmente. Bom, dentro da sala de aula, na segunda-feira, eu dou aula segunda e terça, na segunda-feira, assim, muitos alunos querendo, na verdade, o que eu acho interessante, Thalita, né, eu comentei aqui, eu dou aula para o ensino médio e dou aula para pós-graduação, né, para pós-graduação em educação e para o mestrado profissional em ensino de sociologia. E aí, no ensino médio, os alunos querendo entender o que aconteceu, né? E aí, obviamente, eu sou professor, né, de sociologia, de ciências humanas deles, então foi interessante porque a gente estava recentemente trabalhando a questão da sociologia do trabalho, a questão da uberização, da plataformização do trabalho, e aí os alunos querendo entender o que aconteceu, por que aconteceu, né, o porquê que esse número de mortes. Então, assim, os alunos eles perguntam muito. Mas, de fato, Thalita, eu dou aula numa instituição federal de ensino, né? São alunos que são selecionados por concurso público, então, assim, é um outro perfil de aluno, né? Eu fico imaginando muito os colegas. Eu tenho também um colega que trabalha numa escola em uma das entradas da Vila Cruzeiro, e que simplesmente os alunos desapareceram, os alunos sumiram, ficaram a semana inteira sem ir para a escola, com receio de acontecer alguma coisa, com receio de ter o retorno da polícia, com receio da milícia tentar invadir. Segundo o que eu soube, eles estão muito preocupados com isso, os moradores, de ter alguma tentativa de invasão ou de tomada por parte da milícia ou por parte do terceiro comando. Então, assim, os alunos estão com muito receio, com muito medo. E aí, Thalita, até onde eu saiba, nessas escolas localizadas nas comunidades, né, o que se tenta fazer é uma acolhida, é acolher esses estudantes, é tentar fazer com que eles vejam que a escola ainda é um local seguro, um dos poucos locais seguros. Então, se faz dinâmicas diversas para que esses alunos possam ter algumas horas, alguns momentos de paz, né? Assim, e aí, nesse sentido, muitas das vezes evita-se falar, né? Evita-se comentar a situação da violência que eles vivem cotidianamente, que eles viveram, né? Ainda que os impactos sejam grandes, né? Ainda que muitas das vezes ali tem alunos que perderam pais, irmãos, primos, tios, para essa violência cotidiana, né? Mas, assim, lá no Cefet, lá onde eu trabalho, na instituição que eu trabalho, os alunos eles queriam muito entender o que estava acontecendo. Então, essa que era a minha dúvida, assim, né? Se eles se já têm um posicionamento, porque, claro, tem um recorte, são muitas as realidades das muitas salas de aula, né? De qualquer lugar do país, inclusive. Mas mesmo para esses alunos que não estão diretamente relacionados, são diretamente atingidos, digamos, já existe assim, de alguma forma, uma formação já meio que pré-concebida? A minha dúvida é se esses adolescentes, de alguma forma, já foram meio cooptados por esse pensamento de extrema-direita mesmo, tinha que morrer, tinha que bandido bom, bandido morto, se até pelo recorte mesmo social, né, dos alunos que você dá aula, assim, e no geral mesmo, né, até dentro da própria escola, se já tem dentro das discussões e das conversas, se isso já meio que está pré-concebido, ou se é um campo em aberto, em discussão, assim, sobre a questão da violência, da segurança pública, sabe? Eu diria, Thalita, que é um campo em disputa. Eu diria que é um campo em disputa. Assim, a gente tem, né, alunos, claramente a gente consegue identificar, né, os perfis ali políticos, ideológicos, né, alguns temos
diferente do que muitas pessoas acham, né? Temos alunos de esquerda, alunos de direita, alunos de extrema esquerda, alunos de extrema direita, alguns alunos, inclusive, espectadores aqui do canal do Boa Noite Brasil, do Manhã Brasil, eles falam comigo, comentam, conversam, mas, enfim, é um campo em disputa, tá? Assim, por exemplo, tiveram alunos que vieram conversar comigo para querer entender essa estrutura jurídica por trás da questão da segurança pública, né? Porque o que me parece que rolou muito nesses grupos de WhatsApp, né, foi a questão, foi uma fala do Cláudio Castro, logo no início, que depois ele foi desmentido, né, pelo ministro da Justiça, pelo Lewandowski, que ele mesmo depois se corrigiu, na qual ele disse que o governo, que ele pediu ajuda ao governo, pediu apoio ao governo, e o governo não tinha dado apoio nenhum, né? Então, assim, por exemplo, isso foi bastante interessante para mim. Assim, muitos alunos vieram me perguntar como é que isso funcionava, se isso era, primeiro, me perguntando, né, se isso tinha sido verdade, se o governo havia negado ajuda para o Estado, e querendo entender isso, né? Ou seja, querendo entender essa questão, porque isso também é uma questão, Thalita, que é bastante complexa, né? A gente entender esse modelo tripartite do país, onde você tem município, Estado, União, onde a União cuida de alguns assuntos, mas não cuida de todos, e, por exemplo, a segurança pública é majoritariamente uma questão do Estado, né? Ou seja, dos estados para resolver. Então, assim, acho que eu diria que foi isso, assim, de parte dos meus alunos, querendo muito mais entender, e, assim, eu penso que eu ouvi pouquíssimas críticas. Na verdade, as críticas que eu ouvi não foi a possível mortes, e isso é interessante, as possíveis mortes de inocentes, mas, por exemplo, e aí algo que me assusta, dentro dessa tua pergunta, eu pensando aqui, algo que me deixa bastante assustado, de fato, um discurso legitimador, ou melhor, um não discurso em torno de todas as mortes, porque, para mim, todas as mortes são, independente se é uma morte de um criminoso ou não, eu não quero, não existe pena de morte no país, né? A gente não tem pena de morte, ou seja, isso não autoriza o policial, ou quem quer que seja, a entrar na favela ou em qualquer outro espaço e matar alguém, né? Então, assim, a gente não tem pena de morte no Brasil. Mas, por outro lado, os jovens, os meus estudantes, uma parte deles, assim, não estava preocupado com os criminosos que morreram, com o número de criminosos. Eles estavam preocupados, assim, com a questão, né, das pessoas que não tem nada a ver com aquela situação toda e que, eventualmente, possam ter morrido, né? Mas eu não vi um lamentar, por exemplo, por 100, 120, 50 pessoas mortas. Isso, de fato, não teve. Eu queria também que você pudesse falar um pouco, até de uma manifestação sua mesmo, em razão da discussão sobre o ensino de sociologia e filosofia nas escolas, né, na grade horária. E você justamente faz até uma denúncia, né, que não há uma clareza sobre uma legislação que mostre, por exemplo, que mostre não, que dê essa condição de que é preciso ter um número mínimo de horas aula dessas duas disciplinas nas escolas, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão dos ensinos de filosofia e sociologia nas escolas, até porque houve uma mobilização em 16 estados falando justamente sobre essa questão. E veja, eu saí da escola tem mais de 20 anos já, né? Eu saí em 2003. E já naquela época, já se falava sobre a redução de horas-aula durante a semana, né? Dessas disciplinas, filosofia e sociologia. Quer dizer, mais de 20 anos depois, a gente ainda tem essa discussão aí sendo colocada quando a gente está pensando em educação pública muito em particular. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre essa mobilização dos professores desses 16 estados, né? E como é que está hoje
a questão da legislação e o não cumprimento, inclusive, da legislação em relação às disciplinas, né, de sociologia e de filosofia, que, emendando, muitas vezes é o espaço onde o professor e os alunos vão discutir assuntos como esse, né? Porque às vezes no português, na matemática, na física, é aquele método, né, de você ter que ali tem as particularidades das próprias disciplinas, e às vezes é na filosofia e na sociologia que esse tipo de discussão, que justamente tem a ver com o próprio processo de construção de criticidade, né, do ser humano, vai acontecer justamente nessas aulas, né, professor? Então, se puder só comentar sobre esse ponto, sobre essa questão aí, como é que tá dos currículos, né, nas escolas, sobre esses ensinos. Bom, Thalita, com o maior prazer falo sobre isso. Então, assim, na verdade, a gente tem algumas associações, né, que são da área, a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, a Associação dos Filósofos e Filósofas do Brasil, né, que a gente está se mobilizando já faz alguns anos contra essa redução, né, da sociologia e da filosofia, e que eu reputo não é por acaso, né, Thalita? Não é por acaso que as ciências humanas estão entre as disciplinas, estão entre a área mais atacada, notadamente pela extrema-direita, pelos seus grupos aí, a exemplo do Escola Sem Partido. Não é por acaso que a sociologia e a filosofia são, das disciplinas das ciências humanas, aquelas que são mais atacadas, né? Ou seja, e aí eu chamo a atenção, por exemplo, da professora Jaqueline Muniz, né, que antropóloga, ou seja, da área das ciências sociais, foi bastante atacada covardemente atacada pela extrema-direita. Aproveito para deixar aqui minhas forças para ela, né, até porque atacando ela está atacando a todos nós. E aí, Thalita, o que acontece, né, para que as pessoas possam... E aí a gente tem, de fato, essa mobilização. Hoje, né, já temos mais de 16 estados, hoje a gente já tem mais, acho que 2 ou 3 estados que se somaram, de fato, enquanto mobilizadores, né, para garantia da filosofia e da sociologia em todas as séries e com, no mínimo, 2 tempos de aula. Isso é o que essas associações, isso é o que uma parte significativa dos professores demandam hoje, né? Bom, para quem não sabe, a garantia da sociologia e da filosofia, ou seja, a obrigatoriedade dessas duas disciplinas no ensino médio, ela remonta a 2008, a Lei 11.684, né, que foi assinada pelo então presidente. Ele estava ocupando, o Lula estava fora do país, então foi o José de Alencar que assinou essa lei. O Haddad era o ministro da Educação, tornando obrigatório o ensino de sociologia e filosofia em todas as séries do ensino médio. E aí, logo depois de promulgada essa lei da obrigatoriedade, o que aconteceu? Foram 2 movimentos que ajudaram muito a calcificar, a consolidar essas disciplinas. Que foi o Enem, foi reestruturado, e o Enem, que antes era uma avaliação que não era obrigatória, era uma parte dos estudantes, só era voluntário, você fazia de uma maneira voluntária, mas o Enem passou a ser o grande mecanismo de seleção de estudantes para o ensino superior, notadamente nas universidades federais, e a gente teve também uma edição do Plano Nacional do Livro Didático, do PNLD, que inseriu tanto a sociologia como a filosofia. Então, esses 3 acontecimentos, né, a lei, o PNLD e o Enem, eles ajudam a consolidar essas 2 disciplinas no ensino médio. Bom, em 2017, a gente teve a malfadada, né, Lei 13.415, a lei da reforma do ensino médio, que, dentre outros absurdos, né, que dentre outras tragédias que produziu na educação brasileira, deixou como disciplinas obrigatórias no ensino médio somente, e aí eu chamo a atenção de todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Então, essa lei de 2017, da reforma do novo ensino médio,
tornou obrigatórias somente língua portuguesa, matemática e língua inglesa. Com isso, caiu a obrigatoriedade de todas as outras disciplinas. Bom, eu não preciso dizer para vocês, né, que a sociologia e a filosofia foram quase que imediatamente passaram a ter as suas cargas horárias já reduzidas, né? Se antes a gente estava lá nas 3 séries, em muitas secretarias estaduais de educação deixaram 2 tempos em cada série, outras, mas em menor número, tinham só 1 tempo em cada uma, e havia outras ainda que tinham outras configurações, uma série com 1 tempo, outra com 2, depois voltava para 1, enfim, isso era bastante diverso, mas uma parcela significativa das secretarias de educação dos estados deixaram 2 tempos para cada série, né? 2 tempos no primeiro, 2 tempos no segundo, 2 tempos no terceiro ano. Depois de 2017, isso praticamente caiu, né? E a gente viu um desaparecimento da sociologia e da filosofia da grade curricular. E aí é bom lembrar, né, que a filosofia, os espaços que eram da filosofia e da sociologia, e também de outras disciplinas, né, a arte, né, a educação física, enfim, e as ciências da natureza, outras disciplinas, passaram a ser ocupados por projeto de vida, por quem quer ser um milionário, por RPG, por bolo de pote, por brigadeiro caseiro, que foram disciplinas, enfim, arranjos curriculares criados com essa reforma do ensino médio. E aí, o ano passado, 2024, a gente tem a reforma da reforma, né, a nova reforma do ensino médio, que devolve a obrigatoriedade das disciplinas, só que, Thalita, o que ela faz? Ela devolve a obrigatoriedade, mas ela não diz que as disciplinas são obrigatórias em todas as séries. E aí o que aconteceu? Como as secretarias estaduais de educação elas não acabaram com a sociologia, até porque tinham professores, né? Você tem o Enem, você tem o PNLD, então, assim, professores, milhares de professores concursados nas redes, eles não acabaram com a sociologia, mas eles reduziram. Então, por exemplo, a gente chegou ao ponto de ter redes que passaram a ofertar de 6 tempos, antes de 2017, passaram a ofertar um único tempo. A gente teve uma rede de ensino, Thalita, que chegou a oferecer em um modelo, em uma grade curricular que nós tivemos acesso, que nós vimos e chegamos a conseguir influenciar e mudar isso, chegou a oferecer, eram 6 meses, era 1 ano, era no terceiro ano isso, 6 meses de sociologia e 6 meses de filosofia. Então, assim, aí, quando a lei de 2024, né, retoma a obrigatoriedade, os estados, mesmo deixando lá um tempo em uma única série, estavam cumprindo a lei. Porque a lei dizia que era obrigatório no ensino médio. Fala que é obrigatório no ensino médio. Ela não fala que é obrigatório em todas as séries, ela não diz, não fala em carga horária obrigatória. Então é por isso que hoje essas associações, junto com coletivos de professores, junto com sindicatos, estão lutando, né, buscando a justiça, estão fazendo um lobby junto a parlamentares para que a gente busque, né, uma recomposição desse problema criado pela lei da reforma do ensino médio. Ou seja, professor, é preciso, de repente, então, me parece, reformular essa lei. Ser apresentada uma emenda para que se defina, né, assim, se estruture é obrigatório, mas obrigatório sob que condições? Um mínimo de grade horária para todas as séries, senão realmente é isso, fica à mercê e ao critério, enfim, né, de cada escola, de cada rede. Aí realmente, né, considerando que a lógica que a gente tem muito em geral é que educação é uma mercadoria, então aí fica realmente difícil. Acho que aí é pensar, né, numa questão dos nossos parlamentares poderem propor aí uma emenda, né, um adicional para poder melhorar essa lei, né, assim, deixar ela mais explícita. Acho que é isso. Exato, Thalita. É o que a gente está buscando, exatamente isso, né? E um detalhe, né, Thalita?
que a gente quer também, né? Ou seja, pode parecer que é um discurso profissional, né? Para garantir espaços de trabalho, mas não é só isso, a gente está falando de qualidade do ensino, porque os estudantes, a sociologia, a filosofia, está lá no Enem. Os estudantes vão fazer Enem nesse domingo, por acaso, né? Agora, depois de amanhã. E aí a sociologia e a filosofia são disciplinas que são conteúdos que são cobrados do Enem, que estão lá na matriz de referência do Enem. E aí como é que um estudante que teve aulas de sociologia e filosofia no primeiro ano do ensino médio vai fazer uma prova do Enem? Né? Não tem como. Ou seja, um estudante que viu com um único tempo durante todo o ensino médio, não viu o conteúdo suficiente, não conseguiu dar conta, não conseguiu dar conta de todas as competências e todas as habilidades que estão definidas na matriz de referência do Enem. Como é que esse aluno vai fazer? E aí o que tem provocado isso, Thalita? Se a gente pegar os dados, não sou eu que estou dizendo, tem os dados disso, as pessoas podem olhar lá, nos dados que o INEP divulga. A gente tem uma queda vertiginosa, são quase 50% a menos de estudantes concluintes do ensino médio que fazem o Enem hoje, quando comparados com os números de 2017. Ou seja, até porque 85% das matrículas no ensino médio, elas são concentradas em escolas públicas, elas são concentradas nas redes públicas de ensino. Então, assim, são esses alunos, né? Ou seja, a maior parte dos alunos da classe trabalhadora que estão entre os mais prejudicados com essa redução, né? Não só da filosofia e da sociologia, mas de outras disciplinas, né? Ou seja, e a gente tem isso muito grave, né? A gente acabou de ter o SAEB. O SAEB, por exemplo, privilegia português e matemática, só tem prova de português e matemática. Então, assim, muitas redes de ensino, Paraná, Minas Gerais, pararam as aulas nos 15 dias, nas 2 semanas que antecederam o SAEB, e os professores de geografia, de história, de química, de biologia, sociologia, filosofia, tiveram que parar os seus conteúdos para passar reforços, para dar atividades voltadas para português e matemática, para que os alunos pudessem fazer a prova do SAEB. Então, assim, nesse nível, né, que a gente se encontra hoje, que a educação brasileira se encontra hoje, e, em especial, né, as disciplinas que acabam sendo tratadas como disciplinas de segunda linha, né, não só pelas redes estaduais, mas como pelos próprios parlamentares e, ao fim e ao cabo, pelos governos, né, porque quando você escolhe não avaliar ciências da natureza e ciências humanas e privilegia português e matemática, você está fazendo uma escolha em dizer o que importa e o que não importa, o que deve importar, o que não deve importar para o aluno, para os gestores, enfim, para a sociedade brasileira. E aí, nessa direção, eu queria muito te ouvir, inclusive você que me mandou um conteúdo, uma publicação, mas antes eu vou colocar o vídeo da professora Andresa Pelanda. Conheço a professora Andresa, inclusive educadora, né? Que tratou um pouco do que se discutiu em âmbito da educação nesta semana na Câmara. Gente, acompanhem, olha só. A educação, a semana de 3 a 7 de novembro é decisiva em várias frentes no Congresso Nacional e precisamos de atenção para 3 temas de extrema urgência. O primeiro, o orçamento da educação para 2026 está em discussão. Nesta terça, hoje à tarde, a Comissão de Educação da Câmara realiza audiência pública para discutir sugestões de emendas ao projeto de lei orçamentária 2026 e no Senado também na terça, mais de manhã, a Comissão de Educação já fez essa discussão e deliberação das emendas ao PLUA 2026. É fundamental garantir recursos para a educação pública. Em segundo lugar, uma boa notícia que precisa de nosso apoio. Na terça-feira, à tarde, a partir das 14 horas, o plenário do Senado tem sua sessão deliberativa, o PL 5696, da deputada Duda Salabert, que garante o acesso à água potável nas instituições de ensino, que é um projeto essencial para a dignidade nas escolas. E terceiro, grandes ameaças na Comissão de Educação na Câmara. Na quarta, às 10h30, em reunião deliberativa, serão votados requerimentos e projetos muito perigosos. Um requerimento do deputado Maurício Carvalho, que quer debater a legalidade do decreto da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, um claro ataque à política. Requerimento da deputada Júlia Zanata para debater educação domiciliar e 2 projetos na relatoria
autoria de Nicolas Ferreira, o PL 844 de 2022, que institui voucher educacional com recursos do Fundeb, privatização correndo solta, e o PL 1524 de 2024, que cria uma política nacional de avaliação e exames da educação básica com perspectiva muito reducionista e neoliberal sobre a qualidade de avaliação da educação, retrocessos gravíssimos. Agora vamos à agenda completa da semana. Na Câmara dos Deputados, na segunda, a Comissão de Educação realizou audiências públicas, uma audiência pública sobre políticas públicas educacionais no Brasil e na Espanha, e ainda na segunda, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência votou o projeto de lei que estabelece valores mínimos por aluno no PDDE para escolas que atendem alunos com deficiência. Na terça-feira, hoje, o dia começa com a Comissão de Educação, às 14 horas, com a já citada audiência pública sobre projetos de lei orçamentária, e no mesmo dia e horário, a Comissão Especial da PEC, da Primeira Infância, debate saúde, nutrição na primeira infância, e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem reunião deliberativa para votar projeto de lei sobre educação à distância, projeto de lei que fortalece a fiscalização da merenda escolar e projeto sobre relatório de execução do Fundeb para apoiar o trabalho dos conselhos de acompanhamento. A quarta-feira é um dia crucial na Comissão de Educação, às 9h30, uma reunião para definir as emendas da comissão ao PLOA, e imediatamente após começa a reunião deliberativa com a vasta pauta de requerimentos e projetos que já detalhamos, inclusive aqueles de grandes retrocessos. Ainda na quarta, às 9h30, a Comissão de Ciência e Tecnologia promove audiência pública sobre inteligência artificial no campo e COP30, e às 15h, a Comissão de Comunicação vota projeto de lei com medidas de proteção a crianças e adolescentes na internet. E para fechar a semana na Câmara, na quinta pela manhã, o GT sobre proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital realiza um seminário sobre infâncias conectadas. Vamos agora ao Senado Federal. Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública para debater a Política Nacional de Assistência Estudantil para os Povos Indígenas, pauta importante. Na terça-feira, pela manhã, a Comissão de Educação e Cultura discutiu as emendas ao projeto de lei orçamentária, em seguida votou o projeto de lei sobre oferta de educação infantil por municípios. À tarde, o plenário vota o projeto de lei sobre água potável nas escolas. Na quarta-feira, amanhã, o plenário se reúne novamente do Senado para votar projeto de lei que destina recursos do FUNCAD, o Fundo da Criança e do Adolescente à Primeira Infância, e após a reunião, a Comissão de Assuntos Sociais vota projeto que institui Política Nacional de Saúde na Escola. Para finalizar, reforçamos nosso chamado à ação imediata. A defesa do orçamento da educação é agora, a aprovação da água potável nas escolas é fundamental, e o combate aos vouchers no Fundeb e aos ataques à educação inclusiva e à educação domiciliar é urgente. A educação pública está sob ataque em múltiplas frentes nessa semana, não podemos cruzar os braços. Acompanhe as votações, pressione os parlamentares e divulgue nas redes sociais. A educação precisa de todos nós. Muita coisa, né? Mas vamos lá. Não sei se a gente vai conseguir dar conta de cada uma delas, mas acho que eu achei importante porque ela trouxe aí um pouco do cenário a partir da agenda de uma semana, viu, gente? No nosso parlamento brasileiro, Câmara e Senado, e as várias frentes aí de ataques, né? Citou 3 parlamentares, claro que Nicolas Ferreira e a Júlia Zanata estariam presentes entre aqueles que atacam a educação. Carolina Detoni também. Carolina Detoni. Exato, e a Carolina Detoni. E eu queria saber se você tem alguma definição de pelo menos uma dessas pautas, o que se tem de resultado, porque é isso, esse é um pouco do cenário que a gente tem aí em âmbito da disputa, né, e dessa extrema-direita, enfim, né, com tudo que a gente já sabe, lamentavelmente tem que acompanhar e tem que mostrar, e a educação, claro que também é uma das frentes de ataque da extrema-direita brasileira. Só lembrando, Thalita, que na gestão passada, né, porque as comissões na Câmara e no Senado elas mudam a cada 2 anos, então, assim, na gestão passada, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o presidente era o Nicolas Ferreira, né? E a gente até ficou muito assustados na época, a gente achou que isso pudesse representar grandes perdas para o campo educacional, mas, para nossa sorte, a incompetência da extrema-direita é tão grande que ele não conseguiu avançar com quase uma pauta, e muito pelo contrário, ele era alguém extremamente faltoso, né? Então, assim, extremamente ausente nos debates em torno da educação, até porque, enfim, com diversos parlamentares do campo da esquerda e do campo do campo progressista que são ligados à educação, então toda vez que ele tentava fazer alguma coisa, ele levava sempre uma chamada, porque não conhece a educação, né, nunca pisou numa sala de aula, e aí ele sempre era chamado à realidade. Eu lembro que o deputado Tarcísio Mota fez isso várias e várias vezes, né, mostrando para ele que algumas falas dele não estavam dentro da realidade, aí eu acho que ele baixou um pouco a bola. Mas, de fato, o campo da educação é um campo em disputa, é um campo com o qual a extrema-direita
tenta se apropriar, e aí nisso a extrema-direita faz parcerias, né, com vários setores, como, por exemplo, ora estão com os ruralistas, ora estão com os religiosos fazendo ali, como no caso do homeschooling, por exemplo, eles se aliam à bancada religiosa, à bancada da Bíblia, porque essa também é uma das demandas dessa bancada, né? Mas a deputada Duda Salabert, ela aprovou, foi a Andressa, que é uma grande parceira nossa, uma grande amiga particular, trouxe isso, né? Então a deputada Duda Salabert, ela teve o projeto aprovado, né, que garante a água potável para as escolas de educação infantil, algo inclusive que nós já comentamos aqui, né, Thalita, que uma parte significativa das escolas não tem água potável, não tem luz, internet, quadras de esporte, laboratórios. Então, assim, esse projeto da Duda foi aprovado, inclusive, no Senado, está indo para a sanção do presidente Lula. Não vejo motivo algum para que esse projeto seja, enfim, alterado ou vetado pelo presidente. Isso deve ser sancionado. Mas no que se refere ao financiamento da educação, e aqui o canal, o Noite Brasil, né, o Farol Brasil, vem chamando muito atenção disso, sobre esse financiamento da educação. É uma questão que tem nos chamado muita atenção, que para além da questão do pé de meia, né, de quererem colocar o pé de meia, né, o custeio, a verba, o dinheiro necessário para o financiamento do programa pé de meia, quererem colocar na rúbrica da educação, sendo que na verdade não é um programa educacional, né, é um programa de manutenção de jovens na escola, mas não é um programa educacional. Transferência de renda, né, professor? É um programa de transferência de renda. Sim. Importante, não é um programa ruim, é um programa importante, claro, ninguém está desqualificando nesse sentido, mas é a manobra, né? A manobra feita, enfiou dentro do orçamento do Fundeb, pois é. E, além disso, tá tendo uma outra manobra nesse momento na Câmara Federal, porque a gente tinha no projeto inicial do Plano Nacional de Educação a destinação de 10% do PIB para a educação. Isso, inclusive, foi encaminhado pelo governo federal. Foi uma demanda da CONAI, da Conferência Nacional da Educação, que ocorreu em janeiro do ano passado. Os movimentos sociais, enfim, sindicatos, movimentos de estudantes, demandaram isso do governo federal. O governo federal encaminha isso para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, e aí o relator do PL, do Plano Nacional de Educação, que é o deputado Moses Rodrigues, junto com a deputada Tabata Amaral, que é a presidenta da Comissão Especial para o Plano Nacional de Educação, reduzem esse valor, Thalita, de 10 para 7,5. Então, o que a gente tem hoje, que a Andressa chama a atenção, é todo esse debate, né, todo esse jogo em torno do fundo público, ou seja, do dinheiro que antes, né, seria destinado para a educação e que agora está querendo ser cortado, como se a educação brasileira não tivesse inúmeros problemas e que esses problemas, em parte, poderiam ser resolvidos com mais recursos, né? Porque essa é uma grande falácia também que se fala, né? Que a educação brasileira tem muito dinheiro, que, na verdade, são os gestores, são as direções escolares que não sabem gastar o dinheiro. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Na verdade, quando a gente pega qualquer comparação que se faz a nível internacional, a gente percebe que aqui no Brasil a gente não tem esse dinheiro disponível no campo educacional. Então, a gente hoje está vivendo esse grande embate, né, no Congresso Nacional em torno das verbas, né, do orçamento necessário para a manutenção das instituições educacionais, sejam as creches, sejam as escolas, sejam as universidades, que já estamos, né, assim, a gente vai se acostumando a viver com esses cortes frequentes de verba. Todos os anos a educação fica de PIDs na mão, e agora, né, a novidade, e eu acho que me parece que uma parte do Congresso quer que isso continue, né, que a educação, as instituições educacionais fiquem vivendo com base nas emendas parlamentares, né? Muito hoje do orçamento da educação
vem dessas emendas parlamentares. E aí me parece que alguns parlamentares querem sequestrar a educação com base nesse toma lá da cá das emendas parlamentares, até porque a educação dá muito voto, né, Thalita? Dá muito voto, e a questão das emendas parlamentares, assim, realmente, olha, a gente realmente precisava, para além de debater seriamente sobre isso, precisava criar uma frente para dar um basta, porque as emendas parlamentares são o câncer, sem nenhum drama, tá? Hoje, da questão de política pública no país. No âmbito da educação, por exemplo, já se sabe que há institutos federais que estão sobrevivendo com emenda parlamentar. Então, quer dizer, você não tem um projeto perene, permanente de educação, né? Você tem algo que fica à mercê da boa vontade daquele parlamentar para justamente garantir o seu interesse, né, dentro do seu capital eleitoral, fica mandando emenda parlamentar. É isso que se tem. Então, assim, emenda parlamentar é um câncer que se tem hoje e ele precisa ser extinguido urgentemente, assim, não é possível que a gente não se debruce real, assim, de fato, sobre esse ponto, sabe, professor? É inacreditável a gente ainda ter que conceber, porque vindo, claro, do governo Bolsonaro, né, de uma presidência do Arthur Lira, que é quem encabeçou essa política recentemente, né, dessa forma como se faz a questão das emendas, as emendas PIX, emendas nessa dinâmica, tudo bem, mas assim, passou isso, ninguém está mais discutindo a questão das emendas parlamentares, o que é uma vergonha, porque é isso, a gente está deixando na mão do interesse deste ou daquele parlamentar coisas imprescindíveis, como educação e saúde, para não falar outras coisas, cultura, né? No âmbito da cultura, então, nem vou entrar no mérito, porque eu já falei bastante aqui sobre os shows que são feitos, né? Cantores que recebem milhões, enquanto os artistas locais, populares, ficam ali com o pires na mão, muitas vezes ficam meses sem receber. Enfim, né? Então, a emenda parlamentar realmente é um problema seríssimo que nós temos, né? Lamentavelmente. E professor Tiago, para a gente fechar, que faltam assim 5 minutinhos para a gente acabar com o programa mesmo aqui, né? Já é sexta-feira. Eu queria só que você comentasse esta imagem aqui, só para descontrair também, viu, gente? A gente já falou sobre isso aqui, mas em âmbito até um pouco mais institucional, porque, enfim, o governo brasileiro fez um vídeo, publicou um vídeo que para mim é vergonhoso em âmbito institucional, né? Uma sabugice, uma vira-latice completa, né? Ali falando do príncipe William, falando do presidente da França, o Macron, mas enfim, e utilizaram inclusive cenas como essa, que eu particularmente acho engraçado, eu acho que muito Brasil, inclusive, e você mesmo que me mandou, né? Essa cena dessas mulheres, enfim, caindo nos braços do Emmanuel Macron. Foi na Bahia, inclusive, do lado dele está o governador Jerônimo. Então é isso aqui, gente, olha só. Completamente alucinadas. Tiraram foto do presidente da França. É o sexto, né, Thalita? Isso é muito Brasil, gente. Eu acho muito engraçado, professor, olha. O que eu achei interessante nessa imagem, a cara de desespero do Jerônimo, do governador da Bahia, e dos seguranças, assim. Eu fico imaginando assim, só no Brasil para uma cena dessa, já, Thalita, porque assim, você imagina se qualquer outro país do mundo alguém agarrar o presidente daquele jeito, assim, eu imagino o desespero. Os seguranças franceses devem ter ficado desesperados e devem ter levado uma chamada, porque, assim, falando sério, você imagina a questão da segurança, assim, elas queriam tirar uma foto, queriam abraçar, queriam agarrar o Macron, né? E Thalita, o melhor são os comentários, assim. Sim, exatamente. Tanto que está numa página de memes, né? Está numa página de memes, assim, olha.
É A pessoa inacreditável. falando para a Brigitte, né, que a Brigitte Macron, que é a esposa do Emmanuel, tomar cuidado. E as senhoras lá caindo nos braços e gritando e beijando, né? Enfim. E realmente isso é muito coisa de Brasil. Isso nos define muito enquanto, né, as nossas relações sociais, digamos assim, né, professor? Acho que isso é muito engraçado. Só uma coisa que eu não entendi, ô Thalita, eu queria entender se as duas senhoras sabiam que ele era o presidente da França. Eu não entendi isso, né? Porque assim, tava ali o governador, todo mundo, e elas agarrando e tal, e o povo todo gritando. Eu não entendi se elas entenderam isso, que se tratava do presidente da França. É uma boa pergunta. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Acho que, inclusive, o frenesi todo delas tem justamente a ver com a questão de ser o presidente da França, né? Mas olha, professor, aí eu vou pedir para você, depois eu vou te mandar o link do vídeo que o governo brasileiro produziu. Eu vi, Thalita, eu vi que você botou assim, foi uma coisa patética, para dizer o mínimo, né? Assim, uma coisa de, sabe, cachorro vira-lata, assim, nossa, assim, era melhor o governo brasileiro ter repostado o vídeo das duas senhoras. Isso, talvez, né? Falado um pouco, mas assim, a forma como eles construíram o vídeo, traz o CPF pro Príncipe William, sabe? O Príncipe William quer CPF do Brasil, gente. O que o Príncipe William quer do Brasil é outra coisa, a gente sabe muito bem, que é as nossas riquezas, né? Mas tá bom, professor Tiago, obrigada mais uma vez de vir aqui. A gente tem mais assunto para tratar, então certamente a gente vai remarcar aí com você nos próximos dias, né? Que sempre tem assunto para a gente conversar. Não, e como a Andressa falou, Thalita, a nossa pauta da educação está uma loucura e está chegando o final do ano, né? Então os parlamentares eles aproveitam que o Congresso começa a ficar um pouco esvaziado, lembrando que o ano que vem também tem eleições, e aí eles ficam nessa loucura de querer aprovar qualquer coisa, até para poder mostrar para suas bases, né? Para querer ter o que dizer para as suas bases, né? E a gente sabe, tanto as bases, né, de extrema-direita quanto as bases progressistas de esquerda, os parlamentares ficam, de fato, nessa correria no Congresso. E aí, como o Congresso é esvaziado, se a gente piscar, pode aprovar alguma coisa como homeschooling ou algo do tipo, né? Hoje, por exemplo, foi divulgado o texto, né, do Plano Nacional de Educação. Óbvio, não tive como olhar ainda, mas é uma questão que a gente tem que olhar com lupa. Ótimo. Então já fica aí como uma pauta para um próximo encontro contigo. Obrigada, professor, mais uma vez. Te agradeço. Agora sim, sextou para nós todos. Sextou. Obrigada de novo. Pessoal, boa noite para todos e todas. Thalita, boa noite para você. Bom final de semana para gente, pessoal. Pra você também. Até mais, professor. Tchau, tchau.